próxima palestra será a importância da arborização de pastagem na Amazônia. Será ministrada pela professora doutora Ana Karina Dias Salmão, pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa, Rondônia, docente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente da Universidade Federal de Rondônia, e graduação em Zootecnia com mestrado e doutorado também em Zootecnia. Olá! Gostaria de agradecer o convite para participar da 5ª Semana do Meio Ambiente da Escola Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima. É um prazer muito grande estar aqui e poder falar de arborização de pastagens. Meu nome é Ana Karina Dias Salmão, eu sou zootecnista e pesquisadora da Embrapa Rondônia. O objetivo hoje é falar sobre o cenário da pecuária na Amazônia, contextualizar o que é a arborização de pastagens e falar sobre as principais características das espécies arbóreas que devem ser consideradas quando do planejamento para implantação de sistemas silvopastoris. O desmatamento na Amazônia, ele tem várias causas, como a expansão da soja, a grilagem de terras públicas, mercado madeireiro ilegal, obras de infraestrutura, principalmente as que foram realizadas no período de 1978 até 1994, assentamentos rurais que foram feitos de forma precária e falta de ações que possam efetivar a implantação de áreas protegidas. No entanto, a pecuária é apontada como a principal causa do desmatamento na Amazônia. Diante disso, quando nós fazemos uma busca na internet usando as palavras-chave pecuária e Amazônia, as imagens que nos deparamos são essas. Um dia, meu filho, a Amazônia será sua. Isso é uma vaca falando com um bezerro. Você já comeu Amazônia hoje? Mostrando um perfil de bovino e os estados que possuem o bioma Amazônia como cortes de carne bovina. Fiscal do IBAMA chegando na propriedade e o proprietário olhando, sussurrando para a vaca. Faz cara de árvore, faz cara de árvore. Ou o proprietário que bota o dedo no nariz da vaca e fica perguntando para ela, e aí, cadê a árvore que estava ali? Como se a vaca tivesse comido, né? É uma imagem bastante negativa, né? O que a gente encontra é isso, né? Carne é igual a desmatamento, 62% da Amazônia legal, né, foi desmatada para a criação de bovinos, ou 80% do desmatamento da Amazônia deve-se à pecuária, ou 78% do desmatamento na Amazônia aconteceu para abrir espaços para os pastos. A reação no mercado consumidor qual é? É evitar, então, o consumo de carne advinda da pecuária. Então, o movimento de veto, não só da carne bovina, mas de carnes oriundas realmente da atividade pecuária, né? E às vezes até de consumo de produtos de origem animal de uma forma geral. Existe o movimento do veganismo, né, que é exatamente uma campanha para que não se faça consumo algum de produtos de origem animal. Então, visando atender esse mercado, já existem indústrias, antigamente, 5 anos atrás, isso era tendência, isso já é realidade. Empresas produzindo carne in vitro, utilizando células de animais. Essa carne já está disponível em supermercados europeus. E eu acredito que, eu não tenho certeza, mas eu acredito que já deve ter chegado no Brasil também. Então, uma outra tendência também
de aumentar o consumo de produtos, de alimentos produzidos a partir de insetos, né? E esse consumo de insetos já é culturalmente normal em alguns países da Ásia, África e América Latina, né? O termo para o consumo de alimentos à base de insetos é entomofagia, e isso provavelmente já está chegando no mercado também brasileiro. Uma outra tendência é que existem consumidores que não adotam esse comportamento de evitar completamente, radicalmente, produtos de origem animal. É uma parte do mercado que quer continuar consumindo produtos, né, carne vindo da pecuária, mas exige que os sistemas pecuários responsáveis por essa carne sejam sistemas que sejam sustentáveis do ponto de vista técnico, econômico e principalmente ambiental. Aproveitando esse nicho de mercado, a Marfrig lançou em 2020 o programa Mais Verde. Esse programa ele visa rastrear os produtores que fornecem o produto para os seus frigoríficos, e a meta é que até 2025, 100% das propriedades que fornecem carne para esse frigorífico e que estão localizadas no bioma Amazônia tenham a sua origem conhecida e garantam que os animais tenham sido produzidos em sistemas que sejam compatíveis com a preservação do bioma Amazônia. E no caso das propriedades localizadas no bioma cerrado, essa meta de 100% de rastreamento seja atingida até 2030. A Marfrig também investiu numa linha de carnes, né, chamada de Viva, né, uma linha de produtos que possui o selo Carne Carbono Neutro. Essa marca conceito foi bastante trabalhada na Embrapa, na Embrapa Gado de Corte, em Mato Grosso do Sul, né, em Campo Grande. E a Embrapa Gado de Corte até lançou várias publicações no portal da Embrapa Gado de Corte. Existem até uma cartilha explicando o que é essa marca conceito. Mas basicamente são animais que são produzidos em sistemas que integram árvores e pastagens, sendo as árvores as principais responsáveis pela neutralização das emissões de carbono emitidas pelo sistema. Diante disso, a gente pergunta: como estão as pastagens na Amazônia? Infelizmente, o grau de arborização de pastagem na região amazônica ainda é bem baixo. A gente acredita que esteja em torno de 4 a 5%, quanto o ideal seria de 10 a 40%. E o que é a arborização de pastagens? A arborização de pastagem é uma modalidade de sistema silvopastoril. E o sistema silvopastoril é a integração de pasto, árvore e animal, né, a pecuária. Ela também é conhecida como integração pecuária-floresta, que é uma modalidade de um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, ou ILPF. Sendo que o ILPF também é sinônimo de sistema agroflorestal. Existem várias maneiras de você fazer a introdução da árvore no sistema de pastagem. Um deles é fazendo a condução da regeneração natural. O que é a regeneração natural? São árvores que crescem espontaneamente em área de pastagem.
Essa condução de regeneração natural depende da existência de um banco de sementes da espécie arbórea na área da pastagem. Aqui são dois exemplos de áreas de pastagens no interior aqui do estado de Rondônia. Essa área aqui é uma área que tem bastante babaçu, então a gente considera esse sistema silvopastoril de regeneração natural de uma única espécie, no caso sendo o babaçu. Nessa outra área aqui, ela possui um rico banco de sementes de uma espécie arbórea chamada bordão de velho, e é um sistema silvopastoril de regeneração natural de uma única espécie, no caso o bordão. É possível também encontrar nos sistemas silvopastoris de regeneração natural formado por diferentes espécies arbóreas. Com relação à densidade de árvores, a gente precisa entender que uma densidade muito baixa, como por exemplo uma área que possui apenas uma ou duas árvores por hectare, não pode ser considerado um sistema silvopastoril. Uma vez que essa quantidade de árvores, uma vez que essa densidade de árvores, ela não proporciona os benefícios que a gente espera que possam existir da integração entre a árvore e o pasto, que eu vou falar mais para frente. A gente acredita que deve existir uma densidade de no mínimo 20 árvores por hectare para a gente poder considerar um sistema silvopastoril. Um outro tipo de sistema silvopastoril é um sistema silvopastoril formado a partir do plantio de árvores na pastagem. Nesse caso, a gente precisa considerar vários fatores, entre eles a condição da própria pastagem, principalmente se ela está em algum grau se ela está em processo de degradação. Então, como o plantio ele requer um certo planejamento, é interessante que se faça um estudo e se considere o tipo de solo, de relevo, de clima, para decidir qual é a melhor forma, qual é o desenho, né, que o plantio das árvores deve obedecer. Deve-se definir qual é o objetivo do sistema, qual vai ser o principal produto a ser explorado, se vai ser o produto vindo da árvore ou se o principal produto vai ser a pecuária. No caso da arborização de pastagens, o principal produto é o produto do animal, seja carne ou seja leite. É preciso considerar também a disponibilidade de mão de obra e recursos financeiros, porque o plantio vai exigir um certo investimento para compra de mudas, para preparo do solo, investimento também em cercas, às vezes precisa fazer subdivisão do pasto, é preciso fazer renques e construir cercas para fazer a proteção do plantio, principalmente nos estágios iniciais. E é preciso também tomar uma decisão sobre quais espécies, tanto forrageiras quanto arbóreas, irão compor esse sistema. No caso da forrageira, é muito importante que se considere a tolerância ao sombreamento. Em geral, as forrageiras do gênero Braquiária, elas apresentam bastante tolerância a um ambiente sombreado. E no caso da espécie arbórea, é o que a gente vai comentar mais para frente. Aqui é um exemplo de uma área em que a gente fez o plantio de duas espécies arbóreas. É uma área de pastagem de capim-marandu, que é uma braquiária brisanta, que estava num grau moderado de degradação. Então a gente precisou vedar essa área de pastagem por 6 meses para o capim poder recuperar a sua capacidade produtiva. E em janeiro de 2018 nós abrimos sulcos e fizemos o plantio
do bordão de velho, que é uma espécie arbórea nativa aqui da Amazônia, e do eucalipto, que é uma espécie exótica. Aos 31 meses de plantio, é possível observar já as diferenças entre a espécie nativa e a espécie exótica. No caso do eucalipto, nós compramos mudas prontas de clones de eucalipto. Então, o plantio aos 31 meses se apresentava bem mais homogêneo quando comparado com o plantio do bordão de velho. O índice de mortalidade aos 31 meses do bordão de velho foi bem maior do que o do eucalipto, né? O crescimento do eucalipto também foi maior, o eucalipto realmente cresce mais rápido. E o DAP, que é o diâmetro na altura do peito, ou a 1,30 do solo, do bordão de velho estava em torno de 7 centímetros e do eucalipto já em torno de quase 13 centímetros. A área de copa do bordão de velho um pouco maior do que do eucalipto, devido à estrutura e arquitetura da copa do bordão de velho ser bem diferente da arquitetura de copa do eucalipto. Quais são os principais benefícios de se ter árvores no ambiente de pastagem? O pasto ele cresce mais vigoroso sobre a copa das árvores. Então, aqui só mostrando nessas duas fotos como o capim fica mais verde quando ele cresce debaixo da copa de uma árvore. Mostrando aqui, eu coletei o capim, retirei o capim aqui de uma área, né, de projeção da sombra de uma árvore chamada frejó, e retirei uma amostra de capim aqui crescendo a pleno sol. E vejam a diferença, tanto no tamanho, porque o capim ele cresce mais rápido e mais verde sob a copa da árvore do que quando ele está a pleno sol. Isso interfere, né, isso também está relacionado com o valor nutricional da forragem. Então, aqui mostrando um estudo realizado lá na Embrapa Acre, comparando a Brachiaria brisantha, que é o capim-marandu, sob a copa, né, da árvore baginha ou sob a copa da árvore bordão de velho. E aí dá para perceber o teor de proteína bruta significativamente maior do capim sombreado em relação ao capim a pleno sol. As árvores no sistema de pastagens, ela ajuda a proteger o rebanho dos extremos climáticos. E eu falo de extremos climáticos porque é muito comum aqui na Amazônia a gente enfrentar o problema de estresse por calor, devido às altas temperaturas do ar e umidade relativa do ar também, que juntos realmente causam um estresse por calor nos animais bastante intenso. No entanto, eu abro um parênteses aqui, porque quando a gente fala de extremo climático, quando a gente fala de estresse térmico ou conforto térmico, a gente não está falando somente de temperaturas elevadas, não está falando somente de calor. Existem situações em que podem ocorrer uma redução brusca de temperatura, como aconteceu ano passado, em 2020, houve uma chegada de frente fria bastante intensa aqui na região amazônica, principalmente nos estados do Mato Grosso e Rondônia, e houve relatos de morte de rebanho, de gado, devido a esse frio muito intenso, principalmente no estado do Mato Grosso. E aqui eu peguei um relato de um pecuarista, né, que falou que, né, os animais mais novos morreram sem cabeça de gado na propriedade dele,
e que morreram muitos animais novos, e isso é porque os animais mais novos, eles realmente têm uma dificuldade maior de manter a temperatura corporal, eles sofrem mais, tanto com o calor quanto com o frio. Mas o próprio pecuarista relatou que teve vizinhos dele que não observaram mortes. E ele mesmo fala que foi porque o gado estava protegido na mata fechada. Então, é importante, a gente estar aqui falando de árvores na pastagem, de arborização de pastagens, mas falar que também a árvore é importante na manutenção das áreas de preservação permanente dentro da propriedade, que são as nascentes de água, os rios, os riachos, os topos de morro. Então, a presença da árvore, não só na área da pastagem, mas também nas áreas de preservação permanente, pode ajudar o rebanho a se proteger de extremos climáticos. Um outro benefício está relacionado com o bem-estar animal. O bem-estar animal é uma ciência e o conforto térmico é um parâmetro, é um indicador de bem-estar animal, mas ele não é o único. Existem vários indicadores de bem-estar animal dentro de um sistema de produção pecuária e entre um dos indicadores está a manifestação de comportamento natural. E nesse caso, a presença da árvore no pasto, ela favorece que os animais manifestem alguns comportamentos que a gente chama de comportamentos naturais, como por exemplo se coçar, né? Então, só comparando aqui duas áreas, né, uma em que não existia árvore com a pastagem, mas os animais não estavam tendo acesso. Então dá para ver assim que as árvores estão intactas. E na área onde os animais estavam tendo acesso, dá para ver claramente que os animais se coçam nas árvores, né? Então isso realmente gera uma sensação adequada, boa para esses animais e favorece com que eles se sintam melhor dentro do sistema. As árvores, quando existem algumas espécies de árvores que elas produzem frutos, e aqui o exemplo, a gente vai citar como exemplo a abajinha e o bordão de velho, elas produzem frutos que são altamente desejados e consumidos pelos animais. E aí, no caso dessas duas espécies, aqui no estado de Rondônia, elas frutificam, elas dispersam os frutos dela no período de estiagem de chuvas, quando o capim ele se apresenta com um valor nutricional mais baixo. Então, esses frutos eles acabam servindo como uma suplementação natural para os animais. A presença da árvore na propriedade, ela valoriza a propriedade. A propriedade fica mais vistosa, mais bem vista e ela acaba sendo mais valorizada no mercado imobiliário. Algumas características que nós devemos considerar para a escolha de árvores para compor o sistema silvopastoreiro. É desejável que elas tenham crescimento rápido e sejam perennifólias. O que é perennifólias? É que elas não percam folhas ao longo do ano. Aqui eu cito como exemplo a teca, que não é uma espécie arbórea nativa da Amazônia, uma espécie exótica, mas ela possui uma característica de perda de folhas, principalmente não, né? Ela perde as folhas na estação seca do ano. Então essa característica não é uma característica desejável para a arborização de pastagens, ou seja, ela não é perennifólia, tá? Uma outra característica bastante importante para ser considerada na árvore, na espécie arbórea, é a arquitetura de copa. Essa arquitetura ela tem que permitir o sombreamento e, ao mesmo tempo, a passagem de luz, porque o capim que cresce sob a copa da árvore, ele precisa de luz para crescer adequadamente.
Então, considerando isso, a altura da copa é algo a ser considerado. Árvores que apresentam copa muito baixa, tanto interferem negativamente no crescimento do capim, quando interferem negativamente quanto à permanência dos animais sobre essa copa. Aqui essa foto ilustra apenas o caso específico da castanheira, porque ela realmente apresenta a arquitetura de copa muito diferente. Quando ela regenera naturalmente, quando ela cresce naturalmente na pastagem a pleno sol, ou quando ela é remanescente da floresta. Quando ela é remanescente, a copa dela é bem mais alta e ela tem a conformação elíptica. Quando ela regenera, a copa dela fica mais colunar, tá? Então, essa característica precisa ser considerada. E a densidade da copa também é algo bastante importante. Árvores que apresentam a copa muito densa ou densa, elas impedem a passagem de luz para o crescimento mais adequado do capim debaixo da sua copa. Então, é mais desejável que a espécie arbórea apresente uma densidade de copa pouco densa ou rala. A presença de raízes superficiais é uma característica também que a gente deve considerar. No caso de espécies que apresentem muitas raízes superficiais, elas tanto impedem o crescimento do capim, quanto dificulta também a permanência dos animais sob a copa. Então, o que é desejável são espécies que apresentem poucas raízes ou nenhuma raiz superficial exposta. No caso de algumas espécies que interferem negativamente no crescimento do capim, ou porque apresentam a copa muito densa, ou porque às vezes ela tem um efeito que impede o crescimento do capim, a gente não costuma recomendar. Porém, a gente tem que verificar se esse efeito realmente é um efeito da espécie arbórea ou é um efeito do baixo grau de arborização da pastagem. Então, uma pastagem que tem poucas árvores, tem pouca área de sombra para os animais, o que vai acontecer? Eles usam a sombra das poucas árvores, ou da única árvore que às vezes tem na área, como malhadouro. E aí, essa falta de capim sob a copa da árvore nem é um problema tanto, às vezes, da árvore, mas sim do baixo grau de sombreamento. E aí o capim morre devido ao pisoteio dos animais. Uma característica bastante importante que a gente deve considerar também é a regeneração, da capacidade de regeneração natural da espécie. É uma característica que é importante quando a gente considera a facilidade de produção de mudas. Porém, se a espécie apresenta um elevado potencial de regeneração na pastagem, a gente tem que tomar bastante cuidado porque ela pode se tornar uma invasora no pasto. Então, eu cito aqui como exemplo o babaçu, que de todas as espécies que nós estudamos no projeto Arbopasto, foi a que apresentou o maior potencial de se tornar uma invasora na pastagem. Então, aqui está o produtor, isso é uma propriedade aqui no estado de Rondônia, e ele fazia a condução da regeneração do babaçu para evitar que ela tomasse conta dos pastos dele. Esse exemplo aqui do Sansão do Campo não é uma espécie arbórea nativa, é uma espécie exótica, mas é uma planta que também apresenta um elevado potencial de regeneração natural. Então, o uso dessa espécie em áreas de pastagens, ele tem que ser com bastante cuidado, é uma árvore que precisa ser manejada corretamente, porque senão ela pode se tornar uma invasora na área de pastagem.
O potencial forrageiro dos frutos, até que eu já falei na hora que eu falei dos benefícios, é uma característica que pode e deve ser considerada quando a gente vai escolher uma espécie arbórea para arborização de pastagens, porque ela pode servir como um suplemento natural. E existem algumas espécies que produzem frutos que podem causar intoxicação nos animais. Então, eu cito como exemplo as árvores do gênero Enterolobium, que produzem um fruto que pode, existe na literatura alguns indícios de que esse fruto provoca fotossensibilização nos animais. Então, aqui 2 exemplos de animais com fotossensibilização, possivelmente provocado pela ingestão de frutos de Enterolobium. Essa vaca foi no nosso sistema de produção aqui da Embrapa Rondônia. Ela apresentou um quadro de fotossensibilização. E aqui é uma foto de um animal da raça Nelore, lá no Acre. Esse registro foi feito pelo Maurício, pesquisador de lá. E nos 2 casos a gente suspeita que foi pelo consumo do fruto de fava orelhinha. O valor comercial da madeira ele deve ser considerado quando, na implantação do sistema silvopastoril, o produtor tem como objetivo implantar uma nova renda na propriedade. Então, aí ele pode optar por fazer a escolha de espécies arbóreas que produzam uma madeira com valor comercial. Existem espécies arbóreas que produzem produtos que nós chamamos de produtos não madeireiros, ou seja, frutos, resinas, óleos. Aqui eu cito como exemplo o cajá e a castanheira, porque eles produzem frutos que podem ser comercializados. Mas existem espécies que produzem o látex, por exemplo, no caso da seringueira, que também pode ser explorado economicamente. E aí o produtor tem quando o produtor tem como objetivo ter as árvores na pastagem não somente para arborizar o pasto e fornecer sombra para os animais, mas ter também uma renda extra na propriedade. Uma outra característica bastante importante é a facilidade de produção de mudas. E aí, nesse caso, a gente tem que considerar a disponibilidade de sementes, a dificuldade para quebrar a dormência dessas sementes ou para retirada dessas sementes dos frutos, se essas sementes são recalcitrantes, se as mudas são sensíveis no ambiente do viveiro, se são suscetíveis a pragas. Isso quando não é possível também fazer compra das mudas. Então, vou citar um exemplo nosso aqui. Quando a gente foi implantar o nosso sistema civil pastoril com eucalipto e com bordão de velho, o eucalipto nós conseguimos comprar as mudas, mas no caso do bordão de velho não. Então a gente teve que fazer as mudas na propriedade. E aí a gente comprou as sementes na internet mesmo e produziu as mudas no nosso viveiro para depois fazer o plantio. Mas existem alguns casos em que o próprio produtor pode fazer a coleta da semente na própria propriedade ou numa propriedade vizinha. E aí, nesse caso, é importante que seja considerado se essa espécie arbórea possui recomendações de produção de muda, como que faz as mudas. Então, quando é uma espécie que a produção de muda é fácil, dá para produzir isso na propriedade, isso é uma característica bastante interessante. Apesar de todos os benefícios dos sistemas silvipastoris, existem algumas limitações que a gente precisa considerar. Para a implantação de sistemas silvipastoris é preciso fazer um investimento relativamente alto, principalmente na fase de estabelecimento, com a produção de mudas, com o preparo de solo para fazer o plantio,
Muitas vezes é necessário fazer a proteção dessas mudas até que elas atinjam uma fase de desenvolvimento, uma altura que seja que os animais, quando entrem na área, não vão provocar danos. O retorno desse investimento não é um retorno rápido. O sistema integrado de árvores com pastos, ele é mais complexo de ser não só implantado, mas também manejado. É necessário conhecimento técnico de mão de obra, mão de obra também, mas de assistência técnica especializada, tanto para a tomada de decisão quanto para o planejamento da implantação desses tipos de sistema. E existem alguns fatores limitantes que nós chamamos de fatores culturais. Então, existem muitos mitos com relação à presença de árvores no pasto, ainda hoje, né? E muitas vezes até o próprio produtor ele não enxerga de uma forma completa todos os benefícios que a árvore pode trazer para o sistema. Às vezes ele pensa que a árvore vai entrar ali somente para fornecer sombra para o gado, mas a árvore também pode trazer, se corretamente, se for feito um planejamento correto e se ela for introduzida e manejada de forma correta, ela pode trazer muitos outros benefícios, como a gente já abordou aqui. Eu nem me aprofundei em todos, mas ela pode trazer vários benefícios para o sistema de produção e para a própria propriedade. Então, a chave é buscar informações. Do projeto Arbopasto, nós publicamos um livro no final de 2012 e em 2013, chama Guia Arbopasto. E no Guia Arbopasto, além de trazer várias informações sobre o que realmente são os sistemas silvipastoris, o último capítulo dele, que é o capítulo 4, ele traz um catálogo de 51 espécies arbóreas nativas da Amazônia com potencial para arborização de pastagens. Esse catálogo de espécies, em 2018, a gente lançou o aplicativo Arbopasto. Então, ele está disponível no aplicativo Arbopasto, que é rico em fotos para facilitar o reconhecimento dessas espécies no ambiente de pastagens, na propriedade, depois que é feito o primeiro acesso com dispositivos móveis, tanto celular quanto tablet. Depois do primeiro acesso, todas essas fotos e as informações dessas 51 espécies arbóreas ficam salvas para acesso offline. Tá? Então, esse aplicativo ele pode ser levado para a propriedade, mesmo que lá não exista sinal de internet. E ele também é compatível com o ambiente web da internet. Então, se você está em casa com acesso à internet, você pode entrar, né? Aqui está o QR Code do aplicativo Arbopasto, para que vocês possam ter acesso e conhecer essas 51 espécies arbóreas com potencial para arborização de pastagens. Uma outra recomendação minha é que a gente tem um blog de uma unidade de referência tecnológica em ILPF, que nós temos aqui dentro do nosso campo experimental da Embrapa Rondônia, que é o QR Code do blog. E nesse blog a gente disponibiliza todas as informações que a gente tira, todas as publicações das informações que a gente tira dessa unidade de referência tecnológica. Então ali vocês vão encontrar também resultados de pesquisa sobre comportamento de novilhas de girolando em pastagem sombreada e não sombreada, desenvolvimento do eucalipto nessas áreas, produção de forragem. Então, é um local que dá para achar bastante informações que nós já obtivemos aqui na nossa unidade de referência tecnológica. E eu finalizo perguntando que pecuária você quer para o futuro.
Eu, infelizmente, não vou saber a resposta de vocês, mas vocês podem saber a minha. A pecuária que eu quero para o futuro é uma pecuária feita de forma que obedeça e respeite o meio ambiente. Uma pecuária sustentável do ponto de vista técnico, econômico e ambiental, feitas por pecuaristas bem formados, informados e respeitados. Respeitados não só pelos brasileiros, mas respeitados pelo mundo. Uma pecuária forte, uma pecuária que fornece produtos de qualidade e oriundas de sistemas de produção sustentáveis. E o futuro não é amanhã, o futuro é hoje. A gente já tem capacidade de fazer isso, a gente já faz isso. Meus parabéns a todos os pecuaristas e produtores rurais que trabalham honestamente, duro, no campo, para garantir, com ou sem pandemia, alimento na nossa mesa todos os dias. Muito obrigada. Aqui segue o meu contato, ana.salman@embrapa.br. Qualquer dúvida, solicitação de material, vocês podem me contactar e eu entrarei e responderei o mais rápido possível. Muito obrigada mais uma vez à comissão organizadora pelo evento.